pastor Astro e nós estamos hoje aqui com desconhecidos ilustres, né? Famosos em outras dimensões, mas são eficientes, são poderosos naquilo que estão fazendo. E a gente resolveu então espalhar essa beleza, essa riqueza que o Senhor tem depositado na vida desses preciosos irmãos. Daqui a pouco eu vou apresentar vocês, né? Eles individualmente. Então, para começo de conversa, eu também sou o famoso quem, né? Você é o famoso quem? Sou pastor Astro, pastor da Igreja Triunfo Glorioso da Fé, na cidade de Maracanaú. E a motivação para a gente fazer essa conversa de mesa, podcast, não sei qual... Enfim, conversa de mesa aqui. Estamos vendo aqui um nome legal para colocar, mas depois a gente resolve. A nossa motivação para fazer essa conversa de mesa é em função de uma conferência que nós vamos fazer no dia 26, 27 e 28 de agosto desse ano, ou portanto nesse mês, né? Finalzinho do mês, o último final de semana. E o nome da nossa conferência vai ser Conferência Pais e Filhos, né? Criando Filhos Milagres. É o nome da nossa conferência, né? É um ministério da igreja que está começando e a gente acredita que Deus tem muita expectativa, nós temos expectativa de abençoar muitas famílias, muitas crianças, muitos filhos, muitos pais, a partir desse ministério de criação de filhos, né? Criação de filhos. Então a conferência vai ser Conferência Pais e Filhos, Criando Filhos Milagres. Esse é o nosso lema, é a nossa meta. Nós acreditamos que esta geração precisa de filhos milagres, né? Eu sempre pergunto para os nossos irmãos lá na igreja, tipo assim, se Deus quisesse gerar um filho milagre hoje, onde ele iria colocar esse menino? Na casa do traficante? Ou ele colocaria na sua casa? Você que entregou sua vida para Deus, ou que você que quer fazer as coisas corretas, como deve, onde Deus colocaria esse menino? Então, nós cremos na história de Maria, né? O Senhor queria trazer Jesus para a terra e ele foi buscar uma virgem, né? Foi buscar uma pessoa, foi buscar uma parceira, foi buscar alguém que fizesse parte do seu ministério. E quando ele chega para Maria, diz: Maria, você é bem-aventurada. Ela fica perturbada, diz: o que significa isso? Que visão é essa? O Senhor disse: você vai ter um menino. Então, quando Deus quis trazer um filho milagre, ele buscou Maria, não é? E aí a resposta de Maria é encantadora, porque ela disse: meu Senhor, eu não tenho marido. Como é que vai ser isso? Mais linda ainda foi a resposta. Disse: virá sobre você o poder do alto, e o que vai ser gerado em você é do alto. Portanto, o alto é que te vai dar instrumento, habilidades para você criar, gerar e criar esse menino, não é? Eu acho que eu já estou falando muito, isso aqui é podcast, é uma conversa de mesa, mas eu estou fazendo só uma introdução para a gente partir, né, para nossas conversas. Tem um texto que eu acho que é o núcleo, né, do nosso trabalho, que é Lucas capítulo 2, versículo 52, falando acerca de Jesus, disse: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. 3 áreas: sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então isso é a meta de todo pai, não é? É a meta de toda mãe, é ajudar, facilitar, favorecer com que essa criança cresça nessas 3 áreas: sabedoria, portanto precisa de instrução, de educação; estatura, precisa cuidar da saúde física para que cresça saudável, mas ela vai precisar também aprender a crescer em graça. E graça tem a ver com relacionamento com Deus, né? E aí ele fala, e esse crescimento precisa acontecer diante de Deus e diante dos homens. Então esse testemunho dessa criança vai estar diante de Deus e dos homens. Então a gente está muito empolgado, muito feliz com essa conferência que está começando. A gente está gerando um bebê, está nascendo um bebê, né?
e estamos felizes. Então hoje nós vamos conversar sobre essa conferência em torno desse assunto criação de filhos, família e etc. e etc. Amém? Amém. Muito Amém. bem. Então isso sou eu. Agora eu queria que vocês conhecessem aqui os nossos convidados, né? Queria mostrar a vocês aqui Rodney. Olá. E a senhora, mãe de 2 adolescentes, né? Uma pré e um adolescente. Uma pré e uma adolescente. A Matheus e Rebeca. O Matheus tem quantos anos? Tem 14. 14. E a Rebequinha? 10. 10 anos. São meninos lindos, né? Nós estávamos apresentando o nosso casal, né? Que é o Rodney e Marisa. Sim. O Rodney e Marisa são um casal que está com a gente já faz um tempo, né? Nós temos 10 anos de Igreja TGF, Triunfo Glorioso da Fé, e estamos indo agora para pertinho de completar 11 anos. E desses 11 anos, eles fazem parte, eu acho que metade do tempo, né? 6 anos. Um pouquinho mais da metade do tempo. E logo que eles chegaram entre a gente, naturalmente eles foram conduzidos para esse ambiente de família, né? Então, tudo que se refere à família, eles são os responsáveis por esse cuidado, né? E agora, eles especificamente cuidam de casais e a Ellen, com a sua equipe, agora voltado para criação de filhos. Então, assim, estou muito feliz. Ainda estamos na expectativa de surgir o Ministério de Homens, que cuida de homens. Temos um ministério que acontece com as mulheres, chamado simplesmente Mulher. E a gente espera que esses ministérios juntos trabalhem a célula mais importante da igreja, da sociedade, que é a família. Né? Então hoje nós vamos conversar, uma conversa um pouco mais abrangente. A conferência vai tratar especificamente de criação de filhos, mas hoje a gente vai bater um papo sobre esse contexto, sobre essa vivência de família. Né? Então eu queria, começando ali com o senhor Rodney e a senhora Marisa. Já descobri que vocês têm 2 filhinhos, né? Sim. Eu já sabia, gente. É só para dar o charme. São 2 meninos preciosos, Matheus e Rebeca. Mas assim, gente, rápidas palavras, assim, como foi que vocês chegaram, né? A se encaixar dentro desse ministério que cuida de famílias. Vocês me conhecem e vocês sabem que assim, né? Quando a gente assumiu a igreja, eu tinha uma conversa com Deus dizendo, tá bom, gente, a gente vai assumir, mas família não, né? Família não. Então, assim, a gente tinha um certo receio, assim, de família, né? Porque família é onde você abre a caixa preta, é onde as coisas de fato acontecem lá. Então, não tem maquiagem, né? Na família, as coisas são como são. Então, é onde o desafio realmente acontece. Então, o que eu quero dizer com isso é que a família não é uma coisa que você abre os braços e diz, eu vou correndo para ti, né? Vou te encontrar, tal. A gente não faz. Geralmente, quando a gente vai porque tem um constrangimento de Deus, tem algo, né? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como é que aconteceu com vocês, né? Um pouquinho da sua história, como é que as coisas foram acontecendo, como foi que você se viu dentro desse contexto de família e diz, meu Deus, onde é que eu entrei? Como foi? Ou não teve isso, você abriu e disse assim, claro, melhor lugar da terra, nunca imaginei lugar melhor. Ou então é aquela situação do jardim, né? Que o jardim disse que ser mãe é padecer no jardim. Padecer no paraíso, né? Tem flores, tem espinho, enfim. Enfim, filhão, fala aí. Que bom se fosse assim, né, pastor? Na verdade, a gente casou muito jovem. Sim. Né? A Marisa tinha 19 anos 19. E eu tinha 24. E como a maioria dos casais, a gente teve uma dificuldade, principalmente no primeiro ano do casamento. Sim. Então a gente já congregava numa igreja e a partir dali a gente começou a buscar, né? Participamos de alguns cursos, participamos do MMI, né? Que é um curso bem conhecido no meio evangélico. E isso já no começo? Isso no começo do casamento ainda, né? E o senhor foi alinhando algumas coisas. Uns 2 anos depois de casado, a gente fez o Casados para Sempre, que é o MMI. Isso. E aí o senhor foi nos levando, né? Sem nenhuma pretensão de estar à frente, de trabalhar com famílias, mas o senhor foi nos dirigindo
E a gente foi caminhando até chegarmos na TGF. E aí a gente teve um cuidado, né, um trabalho todo nessa área de família. E a partir daí a gente começou essa missão, que é trabalhar com família. Isso já no começo... Não, você começou a trabalhar com família já na TGF? Na outra igreja. Na outra igreja a gente teve o primeiro contato. Sim. A gente começou a fazer também já alguns cursos, a buscar conhecimento. De casais também. Pequenos encontros De casais também. Mas vocês cuidavam da liderança ou só ajudavam, assim? Nós éramos os líderes de casais de lá. Sim. Depois de algum tempo a gente começou a liderar a igreja pequena, né? Igreja do bairro ali. A gente começou a trabalhar, a fazer pequenas reuniões. E aí o Senhor foi nos direcionando a trabalhar, né, com famílias. E hoje a gente tem essa missão. A gente entende que é uma missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Como a gente já ouviu e já conversou, Deus colocou chaves nas nossas mãos. Literalmente. Pra gente ser esse canal para abençoar, para restaurar famílias. Sim. E tem sido uma bênção, né? A gente tem conseguido hoje muitos frutos. Graças a Deus a gente tem conseguido ajudar famílias, né? Sim, amém. Que coisa boa. Marisa, e a tua experiência? É engraçado porque eu nunca tive nenhuma expectativa de estar à frente do Ministério de Família. E quando eu casei, como eu casei muito jovem, a gente fez tudo muito rápido. Eu jamais iria imaginar que eu seria um padrão para estar à frente de um ministério tão grande que, para mim, Ministério de Família é uma coisa bem ampla e bem central, como o pastor já colocou aqui, né? Então, eu tive muita resistência e as pessoas sempre nos empurravam para liderar casais. E eu sempre fugia. As pessoas empurravam por um lado e eu fugia pelo outro. Havia uma pressãozinha, era? O Rodney já tinha mais essa abertura, mas eu não me imaginava nesse ministério, né? Mas o Senhor tem as suas formas de trabalhar que a gente não entende, né? Amém. Coisa boa. E aqui do ladinho da Marisa tem uma preciosidade, né? Que é Maria Unília. Minha cunhada, amiga, e também testemunho de mulher de Deus, pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, e mãe de 3 filhos, né? Mãe de 3 filhos, tem muita história, não tem, filha, aí debaixo dessa... Muita história. Já são quantos anos a mais velha? 28. Ei! Não, bom dia, vai dar 28 já. 28 anos. Essa jornada 28 de mãe. Conta aí um pouquinho dessa tua história e tal. Foi fácil, foi legal, foi padecer no paraíso. Pastor, eu acho meio desesperador, como é? É tudo isso. Tem de tudo. Junto. Reconfortante também. É desafiador. Cheio de incertezas, né? Que você nunca sabe se você está fazendo certo. Uma vez você me perguntou assim, valeu a pena? E eu disse, deixa o tempo passar e eu digo se valeu a pena, né? E aí é tudo junto. É medo, é alegria, é choro, é riso, é doação, é muita doação. Esticado. É esticado para todo lado mesmo. É desafiador ser mãe. Mas muito gratificante, né? Eu acho que é o maior legado de uma pessoa é ser mãe ou pai de alguém. É muito forte isso. Sim. Eu conheço um pouco, né? História da Unília. Um pouco. Nós nos conhecemos, a gente era adolescente e acompanhei todo o processo, né? E da Maria Unília, é Maria, né, Unília? Maria Unília. Porque Maria para hoje é um nome top, né? E de fato, merece todo respeito o nome Maria em função da grandeza que foi o que é Maria no Nordeste, né? A Maria, lata d'água na cabeça. É a mulher guerreira, né? É linda, linda, linda. A história de Maria é uma história de muita força, de muita determinação, criando os filhos abandonados pelos pais. Quer dizer, o que eu tenho de referência das Marias
É absurdo, é absurdo. Eu vi muitas Marias, vivenciei muitas Marias, né? E que criaturas extraordinárias, né? Merece muito respeito. Então, assim, eu acompanhei um bocado da construção dela, né? Da Maria Unília. E, obviamente, que existem as épocas de desespero, existem as épocas de mão na cabeça, de onde é que vem o socorro, abandono e uma série de coisas, aflições na área financeira e tantas outras. E aí a pergunta, né? Se valeu a pena. E aí eu me lembro de uma época que ela estava nessas situações, dizendo, reclamando, né? Falando, a gente usaria a palavra murmurando, eu não diria que está errado, porque a gente é humano, então em muitas situações você vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Se eu tivesse pego um outro caminho, se eu tivesse pego um outro tangente, se eu tivesse uma borracha para apagar, não era? A gente escuta tanto essas histórias, tipo, se eu tivesse uma borracha para apagar. Eu não queria chorar nesse podcast, não, mancha. Queria chorar, não, mas... Então, o negócio de engolir a lágrima, né? Fica livre. Deixa fluir. Tá aqui o lencinho aqui, vamos achar graça para não chorar, né? Mas enfim, teve uma época que eu fui e perguntei, né? Eu perguntei assim, né? Quando tá nessas crises, né? Que tal se fosse me dada a chance de voltar e apagar, de mudar um detalhe, uma coisa, uma pessoa, não é? Voltar atrás, fazer diferente. Se eu não tivesse conhecido fulano, se eu não tivesse saído com ciclano, se eu não tivesse feito tal coisa, se eu tivesse construído minha vida diferente, se eu tivesse ouvido aquele conselho, e se, um monte de si. Aí quando foi uma vez eu perguntei para ela, minha filha, supondo que você tivesse pegado um caminho diferente, mas nesse caminho não constavam os seus 3 filhos. O que você ia achar da sua vida? Ela disse, não. Sem meus filhos, não. Então significa dizer que apesar de todas as coisas, é uma construção que rasgou, que dilacerou, que esticou, que machucou, que gerou ressentimentos, mágoas, superações e tantas infinidade de coisas. Mas, no fim das contas, valeu a pena, né? Então, nesse contexto, eu me lembrei da casa do meu tio, que mora no interior. Ele cuida, tem algumas vacas, mora na casa que era da minha avó. Eu amo aquele lugar. Essas são as melhores memórias da minha história, da minha vida, era ali. E aí você tem um curral que fica do lado da casa. Ainda é assim hoje. E obviamente no curral tem o quê? Muito esterco, né? Muito esterco. Eu gosto do cheiro do esterco, né? Amanhece o dia, você que está ali na área da casa, vem aquela brisa e vai. É bom, eu gosto. Quem não gosta, fica da boa. Mas muito bom, aquele cheiro de campo, aquele cheiro de animais, aquele cheiro de bicho, cheiro de até do esterco. Mas enfim, você tem um cercado ali cheio de esterco e de vaca. E aí você olha para aquele cenário e diz, cara, não pode ter cenário pior do que esse. Aí quando você presta atenção, existe um monte de rosas que estão crescendo no entorno da cerca. Muito. Estão crescendo naturalmente, espontaneamente. Não foi minha tia que plantou. E aí você vê vários pássaros ciscando ali. Você vê galinhas ciscando. E se o cara tivesse um microscópio, você ia ver tantas coisas que estão acontecendo naquele cenário que você diz, nada de bom pode sair daí, né? Então a figura para mim é exatamente essa, de um contexto que você olha e diz, cara, pode sair alguma coisa boa daqui. Algo desfavorável, né? Deus começa a plantar flores. Eu acho isso impressionante. Então, mesmo as experiências que deram errada, mesmo as experiências que nós vacilamos de um jeito extraordinário, Deus consegue tirar coisas boas dali, não é? Então, vocês estão conhecendo um pouquinho de Maria Unília. Essa é um pouquinho um resumo aqui da história dela, né? Tem uma frase que é muito comum da Maria Unília, que é
eu ouvi dela, né, que é essa frase: o meu ventre não gerará filhos para o inferno. O que essa frase significa para você? Pastor, é assim que o gerar filhos, né, o ter filhos é um milagre muito grande, entendeu? É uma coisa extraordinária você gerar um filho. E aí você, quando eles nascem, tem toda aquela não é só a preocupação de você alimentar, vestir, dar uma boa educação. É o destino eterno da pessoa. Eu sempre penso assim, que a maternidade não termina aqui, é eternamente. Eterno. Então eu tô... Eterno, você quer dizer que transcende porque assim, a nossa existência o aqui? que eu entendo é que o que eu faço aqui, como a gente aprende, né? Eu tô mandando material para a eternidade. Então, quando eu tenho essa consciência que a minha criação não é só aqui, ela influi também na eternidade, isso te dá uma responsabilidade maior, entendeu? De que você tem de gerar o céu dentro do coração daquela criança. E essa consciência de que o meu ventre não gerará filhos para o inferno, te dá toda uma responsabilidade da tua vida em relação àquela criança. Com o que tu vai passar para ela, o que tu está ensinando para ela, que exemplo tu está dando para ela, e de tu ser Deus para ela, Deus na terra, tu é um representante de Deus para ela. Ela precisa olhar para ti e ver Deus age assim. Ou então eu odeio Deus porque ele age assim. Então a gente estava até conversando lá na reunião das meninas, que eu estava falando para elas: se você disse algo para o teu filho, tu faz, porque é a partir daí que ele vai crer ou não em Deus. Tá entendendo? Porque ele tá olhando para ti, tu é o representante de Deus. Então, se meu pai mente, para mim Deus mente. Deus não cumpre essas promessas. Então, é uma coisa muito séria. O nosso exemplo, a nossa vida, a vivência diária com teu filho, porque ele está sempre te observando. Eu notei isso muito cedo na minha vida. Os meus filhos, eles estavam sempre me observando. Então, era como se eu não pudesse vacilar de jeito nenhum. Porque a partir de um deslize, eu podia gerar algo muito ruim ou muito bom, a partir das minhas escolhas, das minhas atitudes, tá entendendo? Eu acho uma observação interessante. Meu ventre não gerará filhos para o inferno. É uma máxima, né, que a gente assume. Que é ideal que nós assumíssemos essa máxima, né, que meu ventre não vai gerar. E eu gosto de uma declaração que tem acerca de Maria, que é: bendito é o ventre, né? Bendito é o teu ventre, bendito é o fruto do teu ventre. Cara, que coisa extraordinária. Bendito é o teu ventre. Teu ventre é bendito, não é? E o que você vai gerar é bendito. E o que a gente fica vendo hoje na nossa conjuntura social hoje é, primeiro, que a maternidade não me interessa, né? Uma quantidade enorme de crianças que vêm, elas vêm por uma irresponsabilidade, uma noitada, um sexo casual, né? Não tem a mínima consciência de ouvir do Senhor essa palavra, que o teu ventre é bendito. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Alguém poder ouvir essa declaração: o teu ventre é bendito, o fruto do teu ventre é bendito. Ou seja, os teus filhos produzem, fazem o bem. Os teus filhos são do bem, os teus filhos são do céu, os teus filhos são do reino de Deus, né? Fruto bem bendito do ventre. Então essa frase, ela é uma frase muito forte, é uma máxima muito forte. Meu ventre não vai gerar filhos para o inferno. E eu espero que cada vez mais essa consciência se levante, no sentido de que as gerações novas, porque hoje
as pessoas que estão na igreja se pressupõem que elas têm uma vida no temor de Deus, mas nem sempre a gente enfrenta muito problema com relação à gravidez precoce, com relação a jovens com liberdade sexual e tantas outras situações, né? Então, aquilo que deveria ser algo natural no ambiente da igreja, nem sempre é assim. A gente tem um mundo dentro da igreja com muita força, né? Então, os conselhos que a gente daria para o mundo, igualmente dá para a igreja. Porque não se percebe essa consciência construída de que eu sou Maria. Os céus estão procurando um ventre para gerar um filho milagre, mas ela procurou uma virgem. Por que virgem? Porque por causa da pureza, por causa da santidade, por causa da consagração a Deus, né? E o Senhor estava buscando assim. Eu gosto de um texto que fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando um coração que esteja completamente dele para se mostrar poderoso com essa pessoa, né? Então, a visão de Deus é essa. Então, meu desejo é que essa máxima, ela prospere, ela cresça. Essa determinação dizendo, do meu ventre não sairá filhos para o inferno, mas filhos para Deus. Se Deus quiser gerar um filho milagre, ele pode ir lá para casa. Foi um posicionamento, né? Posicionamento dela. É um assumir isso, vestir realmente a camisa da maternidade, de ser mãe ou ser pai, e nada te tirar daquilo. Tá realmente comprometido com aquilo, tá entendendo? Sim. Amém, que coisa boa. Queria apresentar aqui para vocês também, né, uma filha. Nutriellen, como é que é o nome da mulher? Nutriellen. Ellen NutriCast. Ellen NutriCast. Está sendo lançado hoje. Está sendo lançada uma marca hoje, Ellen NutriCast. Foi inaugurado. A Ellen é nossa nutricionista, né? E também tem uma história muito bonita. Tem uma história muito bonita, apesar de jovem. Tem 15 anos. Olha. Quase a metade dos 15. Né? Mais bem. Já... Tá 15 perto, que ela fez 15, mais ou tá menos. perto dos 30? Dos 30, Já? já Coisa boa. 30. Amém. Bem pouquinho. Coisa boa, gente. Que época linda essa de vocês, viu? Lindo. De 30 anos. As pessoas têm constantemente falar a idade. Eu Não não. é um problema. É uma idade belíssima. Belíssima. Eu vi quando a Miriam falou da Brendinha. Não, era pra não errar, entendeu? Aí era. Porque é 28 anos, 3 meses e 5 dias. Eu tenho que saber, entendeu? Especificamente. Uma graça. Mas, enfim, nós temos aqui a Ellen, que é uma menina jovem, graças a Deus, e que também teve experiências, né, lindas com Deus nesse contexto familiar. A gente percebeu Ellen prosperando muito na área familiar, com o seu relacionamento com seu esposo. Houve mudanças, assim, eu estou falando da minha percepção de fora, né? Eu que vejo. Na época que ela chegou na igreja, como ela foi crescendo, a Rosa foi desabrochando, né? E hoje a Ellen está somando com a gente nesse ministério voltado para a criação de filhos, né? A gente fica muito feliz. E eu queria que ela compartilhasse um pouco para a gente como foi nessa sua história, essa sua caminhada. Você era daquelas que era doida para ser mãe, Só que não, né? sonhava todas as noites. Ei, Meu Só Deus! brincava de boneca. Como era a Ellen? Fala aí. Então, primeiro não brincava de boneca. Mas, diferente do Rodney e da Marisa, quando chegaram na igreja já para assumir no Ministério de Família, eu cheguei para ser quebrada na TGR. Tanto que, tipo assim, às vezes eu converso com as minhas amigas, aí a vida inteira eu fui da igreja. E aí, às vezes... Desde criancinha. Desde criancinha, sempre estava na igreja. E aí, às vezes, eu converso com as minhas amigas mais próximas, elas falam assim, meu Deus, amiga, como tu mudou? Quem é tu hoje em dia? É só o Senhor para fazer isso, né? Sim. E, enfim, eu sou de uma geração, que até uma vez conversei com o pastor, que ali dos anos 90, né, que não tinha redes sociais, mas o que tinha muito na maioria das casas era televisão. Isso. E o que
era muito pregado que a mulher, ela deveria ser bem-sucedida, que a mulher, a mãe era aquela coitada, né? E aí a gente vem de uma... E eu também não tive umas influências boas, né, no meu contexto familiar, falando a importância de ser mãe, de ter filhos. Não tive, na verdade, sempre fui influenciada para contrário da maternidade. Até que, enfim, casei. E quando a gente casa, né, em algum momento vai ter que vir os filhos. E eu ainda me lembro como se fosse hoje, quando o pastor, o Michel estava ali no som lá atrás, eu estava lá com ele e o pastor chegou, não sei se ele vai lembrar, mas o pastor chegou e falou assim, filha, e os filhos? Quando vem? E eu, pastor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, um monte de projetos, de planos. Aí depois eu pensava, aí ele começou as ministrações, né? Às vezes, pastor, como estamos na mesa, né? Na mesa pode falar tudo. Já fala assim, deveria falar com o pastor comprar umas fraldas, viu? Porque foi o pastor que começou a gerar isso. Ele vai te matar depois. Vou dar metade da conta pra igreja. Vou dar metade da conta pra igreja. Se não fosse isso, tava tudo certo, tudo quietinho. Tava tudo quietinho, né? E aí o pastor começou as ministrações justamente que é o tema da nossa conferência, né? Criando Filhos Milagres. E aquilo começou a entrar dentro de mim. E eu fiz 5 anos de casado, que foi o ano da promessa que eu tinha feito pro Michel. Tipo, 5 anos de casado a gente vai ter os filhos. E os 5 anos chegaram. Passou muito rápido. E aí ele começou a falar, cadê os filhos, filhos, filhos? E aí foi quando o pastor fez a pergunta, nesse período parece que estava assim, na mesma conexão, né? E aí eu entendi que eu tinha vários traumas internos, coisas minhas, que a maternidade era uma barreira. Eu via a maternidade totalmente diferente do que eu vejo hoje. E aí eu comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar. E aí eu comecei a entender os traumas que eu tinha, de coisas que eu vivenciei na minha infância, e que aquilo me bloqueou totalmente para a maternidade. Então eu pensava em tudo, e menos em ter filhos. E até que foram tendo ministrações, e isso que o pastor falou na época foi o que marcou, né? Que ele falou assim, justamente isso, se o traficante, se Deus quiser mandar um filho milagre, ele vai mandar pra onde? Pra casa do traficante ou pra casa de você, né? Que serve ao Senhor. E aí foi entrando e foi moldando meu coração, até que realmente decidimos ter filho. E foi tão incrível, foi tudo muito rápido. Tipo assim, decidimos ter filho, no outro mês, tava grávida. E aí... Mas já tava no 5º ano? Eu já tava no 5º ano, foi quando decidimos... Tava programadinho mesmo, mas tinha esquecido o programa? Não, no 5º ano, eu engravidei em dezembro, final de dezembro de 2018. E aí nós fizemos 5 anos de casado em junho. Então foi de junho a dezembro aquela pressão, né? Sim. Aí veio as perguntas perigosas, né? Que é quantos filhos vêm, né? Que o pastor fez mesmo, na época eu já estava vivendo aquilo. E aí foi quando decidimos engravidar no final do ano. Eu lembro que era ali entre Natal e Ano Novo, porque eu sempre fui uma pessoa muito controlada, né? Em tabelas, essas coisas. E aí, quando foi no meu aniversário, que era no começo de janeiro, eu já tava achando estranho uma azia, né? E eu não sinto azia. Opa, tô grávida. Me chama menino, como é que você descobre a gravidez por uma azia? É sim, né? É sim. É um sintoma. É um sintoma. E aí eu lembro que eu saí da pós, ele foi me buscar, ele foi direto pra farmácia. E aí realmente eu estava grávida, né? E aí veio a Clara e tal. E é muito incrível quando o Senhor quer fazer as coisas, né? Essa questão do criar filhos milagres. Essa foi a declaração toda que eu fiz da Clarinha durante a minha gestação. E eu não tenho como falar do começo dela se eu não contar essa história, né? Que foi assim um marco. Porque hoje nós temos um casal de amigos, que é o Wellington e a Edgleuman, né? E aí a Edgleuman, nós somos amigos há muitos anos, tempo do coral infantil, né? A gente cantava. Claro que eu sempre era a segunda voz, a Edgleuman era a primeira, né? Ela ali só do bando. E aí eu sempre falava, Edgleuman, mulher, tu é crente, só tá faltando decidir teu coração, né? Mas tudo, eu vi a preciosidade que ela era. E aí a gente acabou se reaproximando com a gestação. E a Clara nasceu. E a Clara foi daminha do casamento deles, com 3 meses. E aí foi muito incrível, porque dali marcou. E hoje eles estão aqui na nossa igreja, né, crescendo, fluindo. Né, e eu olho assim pra eles e falo, a primeira pessoa que a Clarinha ganhou foi a Edgleuman, né? Que eu passei a vida inteira. Então, agora eu entendi porque eu sentia tanta pressa, né? De repente, a menina já tava aqui, aí logo ela já foi participar ali do casamento deles, então eu toda aquela aproximação. E aí, justamente, que a máxima da Unília é meu útero, né? Meu ventre não vai gerar filhos pro inferno.
E o que ficou muito no meu coração é, eu quero criar filhos milagres, né? Criando filhos milagres para essa geração. E aí veio a Clara, e logo passou tempo depois, né? Resumindo, porque tem muitos detalhes. E Mas aí, tem detalhes posso falar os detalhes importantes, né? Então veio a Clara. E aí, com a Clara, meu coração começou a se voltar para a maternidade. Mesmo assim, de entender como é que todos os processos. E pelo fato de eu ser nutricionista, quando a Clara começou a introdução alimentar, então era tudo muito certinho, a alimentação muito ok, tudo muito certo. E uma desses cuidados todos que eu tinha com a alimentação e criar rotina, né? Porque eu gosto muito de rotina, de disciplinar. Então era horário para dormir, horário para comer, criar rotina nela desde cedo. E aí teve um momento no meu tempo sozinho com o Senhor que ele falou assim, você tá tão preocupada com a alimentação, você tá preocupada com criar rotina e o espiritual. Porque a criança, ela é corpo, alma e espírito. Isso. E aí? E aí, como hoje nós estávamos conversando na reunião, que todo dia nós precisamos comer, beber água. É necessário para sobreviver. E a criança também tem a mesma necessidade que nós, adultos, nós já mais entendedores. E aí, quem é que vai fazer esse papel? É nós, os pais, né? E aí eu comecei a entender, apesar de que quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei, meu Deus, qual vai ser a primeira coisa que eu vou comprar pro meu filho? Isso tu já tá falando da segunda gravidez? Não, na primeira ainda, sim. da primeira. E aí quando eu descobri que eu estava grávida da primeira gestação, eu fiquei pensando qual seria a primeira coisa que eu iria comprar. E foi, nisso, acho que foi terceiro mês, quarto mês, quinto mês, eu não conseguia parar para pensar qual era. Até que eu lembro que eu fui na Americanas, aí tinha lá, Bíblia para crianças. Aí eu, é isso aqui mesmo. Esse vai ser a primeira coisa que eu vou comprar para minha filha, né? E aí comprei uma Bíblia que até hoje ela tem, e agora estão usando os outros, né? Que aí já chega na parte, para quem não me conhece, dos outros. Né? E aí, o que é plural, né? O que é plural, né? Tão pouco tempo, né, pastor? Que plural é esse? E aí a Clarinha teve essas questões que eu comecei a trabalhar, mas era uma coisa assim, muito simples. Até que chegou a fase da criança crescer, né? Sai daqueles saltos de desenvolvimento que as crianças passam. E aí chegou na fase da criação. E aí acho que é a parte mais desafiadora. Que é você tipo, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí, pra eu contar essa parte, eu tenho que contar a parte da segunda gestação. Então, eu ainda me lembro que eu tava todo aquele processo com a Clara, de começar a cuidar do espiritual dela. E eu li um livro que era sobre o Bom Dia Espírito Santo, que ele falou muito ao meu coração. E eu lembro que eu estava na virada do ano de 2019 para 2020. Eu tô confundindo, peraí. Não tem problema. 2020 para 2021, foi. E aí eu lembro que eu estava ali na virada do ano, coloquei a Clarinha para dormir, depois dos fogos, e aí eu tava com a minha sobrinha lá em casa, a gente tirou umas fotos, né, de primeiro dia do ano. E na hora que eu fui escrever, o que eu vou escrever? E aí eu comecei a escrever. Tem aquelas orações perigosas que o pastor faz com a gente? Olha, eu escrevi assim, resumindo. Que no ano de 2021, eu venha viver os sonhos que Deus tem pra mim. Eu quero dar à luz aquilo que Ele planejou pra minha vida. Eita. Só que eu não sabia que a luz era uma gestação. Uma luz de verdade. Duas luzes, na verdade. Duas luzes. E aí veio a gestação gemelar, né? E com a gestação gemelar, no começo eu tive princípio de aborto. E a Clarinha... Essa Clarinha tava com quanto tempo? Isso, a Clarinha tava com 1 ano e 4 meses. Só que quando eu fui engravidar... Que você descobriu que tava grávida. Isso, que eu descobri da que segunda estava grávida. gravidez. Isso. Só que não foi uma surpresa a gestação, né? Foi ser em 2. Porque, como eu falei, sempre acompanhei tudo na tabela. Então, Como assim não foi surpresa? Porque você já tinha expectativa, a gestação não foi uma surpresa. mas você já tava desejando, buscando, ou como era? Pronto. Essa história até é marcante para o Hélio e a Edgley. Acho que eles até falam muito do horário da meia-noite, né? Como estamos na mesa, então vamos falar, né?
E aí eu lembro que como eu acompanhei tudo na tabela, tudo era muito sincronizado, eu lembro que eu coloquei a Clara para dormir naquela noite. E eu falei assim, Michel, estou no período fértil. Aí ele, não, é o último dia, não tem como engravidar, já vai dar meia-noite. Nossa. Não vai engravidar, ele, porque sempre, eu acho que uns 4 anos do nosso casamento foi tudo muito certinho. Só engravidei no dia que foi pra engravidar da Clara, e aí ia dar meia-noite, né? Já tava na hora. Já tava na hora. Então, já é meia-noite, passou. Nossa. Só que não passou, né? Na verdade, eram 2 Nossa. bebês. Meia-noite é mais forte. Então, vocês, Meia-noite. então vocês, Fica a dica. vocês que estão usando esse método Já aqui, fica a dica. cuidado com a meia-noite. porque Cuidado com a meia-noite. Tem uma perigo. DR ali próximo, né? Depois da Tem uma DR próxima, né? DR. Que era justamente a DR, era o quê? Não, é o último dia. Não, mas já é quase meia-noite, sei o quê, né? Não, E aí eu acho que o que ele tô tá dizendo é assim. Não, porque tem a história da DR, né? que Faça uma conta- DR. Fase. Se tivesse aproximando da meia-noite, faça uma DR pra É, poder faça a não, DR pra poder. não dar né? certo. E aí eu descobri a gestação muito rápido, né? Porque eu já desconfiava. Justamente, de novo, sintoma da azia. Então, quando eu sinto azia, às vezes eu menino, tem alguma coisa aqui. E aí, descobri que estava grávida e eu lembro que eu fui fazer a primeira ultrassom e não tinha nenhum bebê. Aí o médico, não tem nada aqui não. E eu, não. Minha filha, você descobriu cedinho, mas o que você tá fazendo aqui? Ainda não formou nem nada. Vá pra casa, daqui a 15 dias você volta. Eu, tá bom, porque eu tava com todos os exames de sangue, né? Tudo comprovando. E aí, quando foi 15 dias, acho que menos de 15 dias depois, eu comecei a sangrar. Aí foi que eu tive que ir pro médico. Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o médico falou, você tá sangrando? Eu estou. Ele, você está com um princípio de aborto. Aí eu já desconfiava, né? Aí ele, são 2 bebês. Eita, Glória. E eu, como sempre, né, muito plena, eu, tá bom, disse nada, né? E aí, quando eu saí de lá, eu, Michel, eu tô grávida. Você que não já sabia, mas são 2, Michel. Vem pra casa, Michel. E ele, não, agora que eu vou trabalhar mesmo, fica aí. Mais tarde a gente conversa. 2 é mais caro. Pra que tu tá desesperado, né? Eu vou continuar aqui de noite e a gente conversa. Eu, ai, meu Deus, ele não ficou desesperado. Não. E aí foi todo um processo. E enfim, nessa parte que eu descobri a gestação gemelar, a Clara teve a primeira birra, né? Que toda criança passa por isso, pelo processo de neurodesenvolvimento, que tem toda a explicação. Só que a questão é, como que a gente lidar com isso? Eu acho que é o maior desafio quando os pais caem que aquele bebezinho, cor mais lindo, fofinho, de repente tá fazendo uma cena. E você, e agora? Como é que eu faço, né? Porque é um bebezinho, mas tá fazendo uma cena, um comportamento não é bom, preciso corrigir, preciso tratar. E eu lembro que quando ela teve isso, foi quando a gente foi pro shopping. E eu não podia pegar ela no braço por conta que eu estava restrita por conta do princípio do amor. Isso. E aí ela me queria, e aí começou a chorar mais ainda, e viemos pra casa com o Michel com ela no braço e tal, tentando acalmar. E eu lembro que aquele momento foi o divisor de águas na minha vida. Que eu falei assim, Michel, por favor, fica aí um pouquinho com ela, que eu vou orar. Eu preciso renovar minhas forças, porque chegou no esgotamento. E lá em casa a gente faz muito assim, ó. Quem chegou no limite sai de cena e o outro entra, né? Porque pra ter sempre esse revezamento, pra justamente não chegar na parte do Estresse, entrar limite. pela carne, você sai do espírito. Então sempre tipo assim, ó, todo mundo tem o seu limite. E aí, chegou no limite, reveza, né? E aí fui orar. Eu lembro como se fosse hoje, né? Que eu peguei meu celular e coloquei assim no YouTube. Como ter mais paciência com os filhos. Gente, foi muito incrível. Aí a primeira ministração que veio, falava assim, como ter mais paciência com filhos? Primeiro, ame a palavra, medite na palavra de noite, seja cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito precisam estar em você. E eu olhei assim, rapaz, não acredito que é tudo sobre mim. É eu que tenho que aprender, eu que tenho que ser modificado para tratar. E aí é o maior desafio da maternidade. Por quê? Porque é muito sobre nós. E justamente como a Nília falou, nossos filhos, eles repetem muito a gente. Eles observam demais. E aí foi quando... Vamos pegar isso aqui. Tá. A Ellen, né? Ela disse que a maternidade é muito sobre nós, né? Fala aí. Sim, que a maternidade é muito sobre nós, pais, né? E às vezes a gente, por exemplo... Porque a gente pensa sempre que o negócio é o filho. É o filho. O problema Mas, é o filho, sim. né? E aí, aquelas ações da criança, como é que eu, pai, vou tratar? Se eu for imaturo, diante da imaturidade da criança, pronto, ali você cresce, cria uma criança totalmente
imatura. Uma criança ali totalmente desgovernada. E aí a questão é, tipo, alimentação. Se eu quero que meu filho faça algo, eu tenho que fazer. E aí vai também no espiritual. Se eu quero que meu filho ame a palavra, ele me vê lendo a palavra. Ele vê eu amando a palavra. E aí eu quero que meu filho ame a igreja. Mas quando você vai pra igreja, como é? Reclama? Ou vocês vão felizes? Vamos pra igreja. É tanto que lá em casa, né, vai os 3 lá atrás. E aí tem dias que é uma paz. Todo mundo quietinho, não sei o que. Atrás tu diz no carro? É, no carro. Aí tem dia que é todo mundo chorando. E a Clara é a cantora, né? Aí ela fica, não chore, quem cuida de você, não, que é a música oficial lá de casa, né? Eu fico, Maria Clara, canta aí pros teus irmãos, Maria Clara. E ela fica lá cantando. Mas é isso, pastor. É muito sobre nós pais. Boa. E aí, quando a gente entende isso, é uma mudança extraordinária na nossa vida. Porque se eu não tratar Não algumas dá pra coisas... terceirizar a educação não dá. de filho. Não dá. Mesmo que seu filho, você tenha ajuda, como eu tenho ajuda, mas eles sempre nunca vão espelhar nos outros, é em você. Eu posso ter alguém sempre me ajudando, um apoio, né, lá em casa, porque são muitas crianças, mas eles sempre olham pra você. Eles sempre vão querer você sempre vai ser o maior exemplo deles. Então, assim, eu acho que um texto que traduz isso aí que tu tá querendo, o que tu tá dizendo é o que Paulo diz: cuida de ti, cuida da doutrina, e assim tu salvarás a ti quem te ouve, assim? Exatamente. Então, se o pai, se a mãe, eles não entenderem esse princípio e, tipo, for só querer ensinar o que é certo, não, filho, isso aqui é certo, roubar é errado, mentir é errado, não faz essas coisas aqui não, né? Não vá se meter com aquelas amizades. Tipo, isso não tem uma força, não tem liga. Sim. Porque os pais querem só consertar o comportamento. Exatamente. E não o coração. Porque é do Isso. coração que surge todas as coisas. Que entendeu? coisa. E aí uma coisa que a Ellen tá falando, que eu vivi muito isso, era que as minhas meninas, elas sempre tiveram o TSD delas. E é aquela cor bem intensa. Ninguém lá em casa é muito calmo, entendeu? Discreto. Ele diz, mas como é que tu era tão quieta aí? Porque eles só sabem adorar com violão, aquela coisa toda, chora e dá. Aí, isso é tão verdade, gente, que quando eu vacilava pouquinho com a minha vida de oração, de leitura da palavra, elas esfriavam. Desse jeito. Gente, eu vi demais isso. Aí eu, eita, meu Deus, posso vacilar agora. Aí eu já começava a ver elas, sabe? Quantas vezes eu vi minhas filhas gerando as filhas delas no quarto, né? Chorando e gerando aquelas meninas. As discipuladas, As você tá falando, discípulas né? delas, né? Gerando as discípulas dela em oração. Não era filha Isso. do corpo Mas do biológica, espírito. mas ela estava gerando por meio do discipulado. E aquilo era lindo, entendeu? E às vezes eu chegava do trabalho e elas estavam lá dando discipulado. Aí elas diziam, olha, minha mãe sempre me ensinou assim. Aí eu, então me ouvindo, né? Que às vezes parecia que ninguém estava me ouvindo. Mas quando eu começava a ver elas discipulando, as filhas delas, eu vi elas, a minha mãe isso, a minha mãe me dizia Reproduzindo, assim, tá né? assim, nossa, elas me escutam. Sim. Então isso é real demais. Nada de vai fazer o que eu digo. Não funciona. A tua maior pregação é a tua vida. O tempo todo ali. Teu filho está sempre te ouvindo pelo teu comportamento. Vamos só recapitular aqui. A Ellen estava falando que... Deixa eu ver se eu me É lembro. muito sobre Ela estava falando que estava chegando uma espécie de limite, né? Isso. E quando chega os limites, você tem um acordo com o Michel que vocês revelam. Meu filho, segura a onda aqui porque eu tô Isso. pra pocar. Isso. Né? A panela aqui tá pra soltar a tampa. E a verdade também sobre ele. E deixa eu só falar uma coisa. Dessa questão do limite, foi de uma mensagem que o pastor falou assim: quando você vai bater no seu filho? Você vai bater porque você tá corrigindo pela ira do seu coração. E lá em casa a gente tenta não ir pela ira. Então, meu Deus do céu, como é que o pastor fala umas coisas? Como é que a gente vai corrigir essa criança? Não pela raiva da situação, mas pra corrigi-lo. Aí por isso que a gente estabeleceu essa regra do limite. Opa, chegou o limite. Chegou no limite. Troca, porque senão vai acontecer alguma coisa que é pela nossa raiva. Pronto, aí então o Michel te substituiu, te rendeu. Aí tu foi ter alguns momentos ali de recarregar tuas baterias com Deus, né? Sim. Na tua intimidade. Que é uma coisa importantíssima, né? Meu Deus, misericórdia. Porque assim, eu falo assim porque
não somente os pais, né? A gente está aqui num contexto de pais, mas tantas outras situações que a gente encontra-se nos limites, né? E a gente não tem respostas, o natural então seria se separar, ficar consigo, né? Mas aí tem outro exemplo, né? Que pode alguém falar. Por exemplo, e se eu não tiver ninguém? Sim. Aí eu lembro de uma situação que eu fiquei só com as 3 crianças. E aí os meninos estavam chorando pra não querer dormir, sendo que eles estavam com sono. E a Clara tinha acabado de chegar do colégio querendo almoçar pra dormir. Eu tava sozinha com os 3, que nesse dia a minha sogra foi pro médico e ia chegar um pouco mais tarde pra me ajudar. E aí eu lembro que nesse dia todo mundo chorando e eu não tenho ninguém pra me render, né? Tem só eu aqui. E eu lembro que... acho que, não sei se foi pra Marisa essa história que eu contei pra alguém que pergunta assim, é sempre assim ou não, né? Eu fiquei, Espírito Santo, meu Deus, cadê os frutos do Espírito? Eu quero agora que os teus frutos estejam aqui pra me ajudar, porque eu não tenho ninguém nesse momento, eu preciso que o Senhor me ajude, porque às vezes tem gente que diz, mas eu não tenho ninguém pra me render, eu tô só. E aí, respira, pede o Espírito Santo pra que ele ajude você ali a conduzir a situação. Amém. Então tu foi pro quarto, se separou um pouquinho ali com o Senhor, lançou a pesquisa no YouTube, como ter paciência, né? Com os filhos. Como ter paciência com os filhos. E as respostas que veio foi... Totalmente o contrário do que eu pensei. E aí, repete aí. Foi... Pô, ame a palavra, né? E vem palavra. meditar na palavra de dia, de noite, né? Que tem lá em Salmos 1. E aí era ser cheio do Espírito Santo. Desenvolva os frutos. Frutos do Espírito Santo, né? Falava sobre os frutos do Espírito Isso. Santo. E a conclusão lógica foi porque criação de filhos não é que não se trata dele, mas se trata dos pais. Então, para que eu eduque o meu filho, o Senhor precisa me informar. Né? Se eu não sou formado nele, como é que eu vou formar com os meus filhos, né? E a preocupação natural é: eu preciso educar meu filho, eu preciso educar meu filho, eu preciso criar meu filho, eu preciso não sei o quê. Meu filho, para que ele não se meta em coisa difícil. Não sei o quê. Quando Deus diz o tempo todo, cuida de ti. O processo é: volta um passo atrás, né? Sim. Construa você mesmo. Então, assim, essa percepção que o Senhor trouxe para Ellen é uma chave. Né? É uma chave, eu diria que para tudo. Né? Para mim, como pastor, para alguém que exerce uma liderança de família, não adianta chegar lá com a cartilhazinha e dizer, senta aqui que eu vou te mostrar aqui, ó. Passo 1, né? E hoje a gente tem demais essa coisa, tipo, 3 passos para a vitória, né? Então, faça 12 passos para você ter uma vida sobrenatural. Então, tem muitas essas receitas, tipo, não estou dizendo que está errado, não estou criticando nada disso, eu estou falando que é como se fosse uma receitinha, segue esses 3 passos, né? Tipo, macarrão instantâneo, né? Bota 3 minutos lá e dá certo. Ocorre que a construção dentro, né, que é onde você é triturado, onde você é moído, em função de uma criaturinha. Eu acredito, viu, pastor? Só interrompendo o senhor um pouquinho. Por favor. Acredito que os pais se perderam no caminho, né? Eu também sou uma geração, a Ellen é geração da década de 90, eu sou da década de 80, e eu ainda peguei uma época que os pais levavam os filhos à igreja, né? Que ainda tinha esse momento de sentar à mesa. Então, falando de educação dos filhos, os pais hoje têm uma preocupação, muitas vezes, de colocar um filho numa escola boa, né? Imaginando que ele vai ter ali uma ótima educação, mas, na verdade, ele não está junto, né? Às vezes está perto ali, mas não está junto, construindo ali todo, né, o caráter, já desde pequeno, né? Então, eu acredito muito que os pais se perderam no caminho, né? Essa geração hoje de muita internet, de muita informação, acabou meio que desvirtuando esse papel tão importante. Perca dos princípios, né? Perca dos princípios, né? E valores foram se perdendo. E a gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar isso. Amém. E eu acho que assim, a nossa cultura, né, mais recente, eles pregam muito, tanto que a gente vê hoje pelas escolas integrais. Então a gente vê muito que é como se o professor, aqui no caso a escola, o governo, a igreja, é como se eles quisessem sempre terceirizar ali a criação dos filhos. E nós sabemos que quando isso acontece, há uma quebra. Porque quem tem que estar ali realmente é os pais, né? E aí o desafio, por exemplo, eu falo no meu caso, né? Como que eu vou continuar tendo uma carreira
sendo que eu tenho que criar, tenho que dar atenção, né? E aí, uma das coisas que o Senhor sempre vem falando pro meu coração é que eu sou mãe, né? Eu estou como nutricionista. Então, meu hoje em dia... Seu ofício, né? Hoje em dia, eu tenho horários bem reduzidos de trabalho, porque a maior parte do meu tempo eu estou dedicando às crianças. E teve uma ministração que o pastor falou, que era quando ele queria as coisas, falou assim, eu só tenho esse emprego, só tenho essa situação, né? Não é, tipo, se vitimizar, mas, faz o teu milagre aqui, com o que eu tenho, né? E eu falo assim muito pro Senhor, eu só tenho... Pega meus 5 pães. Eu só tenho 3 horas pra trabalhar por dia. Faz o teu milagre nessas 3 horas que eu tenho pra trabalhar por dia, né? E assim vai sendo, né? Porque o que muitas pessoas ainda hoje acreditam é que, tipo assim, os filhos eu coloco no colégio, a igreja. Não, a responsabilidade é minha. O trabalho é meu. E aí os outros sim cooperam, né? É muito importante você escolher uma escola que tem a mesma visão, né? Eu hoje com a Clara, que eu estou vivendo isso. Meu Deus, se na minha época tivesse uma escola dessa, né? Que eu seria, né? Sim. Seria muito bom uma coisa dessa. Mas, enfim, colocar em locais que tenham a mesma visão, os mesmos princípios que tem que ter na sua casa, entendeu? Mas é justamente porque os pais, eles acham que... E é o que está sendo construído na nossa sociedade. Que não é os pais que cuidam, não é os pais que ensinam. E sim o colégio, a igreja que quiser dar alguma orientação, às redes sociais, né? É tanto que hoje em dia é a geração que dá pra tudo fazer só, né? Tipo assim, é cheio de tutorial pela internet. Sim. Como você pode fazer isso, aquilo, outro, né? E eu acho que é uma das coisas que nós, como cristãos, precisamos resgatar isso. Tipo assim, não, a responsabilidade é minha. Deu erro, bora lá. O que a gente vai trabalhar? Até contei pro pastor a história dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Que eu fiz com a Clara. A Clara, na idade dela, que ela tem a dificuldade de dividir como as crianças, né? De compartilhar. E aí tem uma bendita cadeira rosa lá no colégio dela, que ela só quer essa cadeira rosa. E aí na sala só tem essa cadeira rosa e aí fica na luta ela com as crianças, que a rosa é a árvore dela. do conhecimento do bem e do mal lá dentro. E aí teve um dia que eu sempre pergunto à professora, como é que está a Clara? E ela falou, hoje a Clara fez uma confusão por conta da cadeira rosa, né? E eu, essa bendita cadeira rosa, vamos trabalhar com essa cadeira rosa. E aí chegamos em casa, e sempre à noite, quando eu vou ter um momento ali com ela, né? Aí a gente comecei a contar a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Fui contando, o menino, ele só tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E sabe o que foi que ele fez? Ele dividiu. Quando ele dividiu, olha o que Jesus fez. Um monte de pães, um monte de peixe. Olha como a criança entende as coisas. Assim que eu falei isso, ela... Mamãe, vou dividir minha cadeira rosa. Entendeu? Que As coisa. estratégias do céu. Tá vendo? Cara. E aí eu depois comecei a perguntar à professora, e aí, como é que tá a Clara? E a cadeira rosa? Ela tá dividindo a cadeira rosa. Meu Deus. Entendeu? Que coisa estranha. E aí, só que assim, fiz uma vez, pronto, não. É um processo de construção, repetição, entendeu? Não posso só, tipo, ensinei meu filho aqui hoje. Não, vou repetir, né? Ela vai ver se eu divido, certo? Ela vai observar, opa, mamãe, e ela gosta muito de massinha, né? E aí ela me deu um pedaço, aí eu peguei e reparti com ela, né? Na manhã eu não só dividi pra ela. E ela, olha, você dividiu comigo. Foi dividir com você. Estamos sendo observados. Estou sendo observados. Direto. Que coisa. Né? E é desse jeito. Gente, que coisa. Muita história boa aqui pra conversar. Mas tu encerrou? Pode fluir, pastor. Amém. Amém. Coisa boa. Então assim, nós já vamos seguindo para os nossos minutos finais, né? A hora voou. Nós vimos aqui 1 hora, né? Muitas declarações importantes, fortes. Meu Deus, eu achei nossa conversa incrível, viu? Princípios poderosos aqui. Poderosos mesmo. Meu Deus. Essa questão dos pais entenderem quem eles são, a importância que eles têm na construção do novo ser humano, né, que está surgindo, sobre essa decisão de se envolver com aquilo, não dá para terceirizar. E a gente está vivendo uma época que é exatamente isso que acontece, essa história que a irmã falou dos colégios integrais, né? Quanto mais distância está sendo posta entre os pais e filhos. E
as solidões vão aumentando, os distanciamentos emocionais vão aumentando, desesperanças com a vida vão chegando nas crianças e nos adolescentes, falta de expectativa de um futuro, e tudo isso gerado porque eu não tenho, a minha alma não está vinculada com a alma do meu pai, com a alma da minha mãe. Isso é tão forte. Distanciamento, né, pastor? Porque isso vai gerando, como a gente estava conversando na reunião, a Mona Lisa dizendo que ela já estava ficando com dificuldade de abraçar o filho dela porque cresceu, o adolescente, né? Olha só. E ela disse, meu Deus, não posso deixar isso acontecer. Ele ia lá, dava a benção a ela abençoava, pronto. Pedia a benção, na verdade, né? E aí ela disse, não. Aí ela começou a prestar atenção nisso, como ela estava com dificuldade de abraçar, não, isso não pode acontecer. Ela disse que aí ele vai dar a mão, ela puxa, ele abraça, aí ele dura assim, mas já está se rendendo, tá entendendo? Eu gosto assim, tem alguns textos na palavra assim, que para mim são nortes, né? E eu acho que assim, Deus tipo que lançou uma lanterna sobre esses textos. Um deles foi esse aqui que é da história Cuida de Ti Mesmo, né? Para mim aquilo ali o Senhor lançou uma lanterna ali dizendo, presta atenção nisso aqui, isso aqui é chave, né? A outra chave que eu acho incrível é a última profecia lá de Malaquias, que eu gosto muito, que o Senhor fala, e converterei o coração dos pais aos filhos. Estou enviando a unção de Elias, e essa unção converterá o coração dos pais aos filhos, a fim de que eu não fira a terra com maldição. Então a gente percebe que a terra ferida com maldição está intimamente ligada à desconexão entre pai e filho. Lógico, eu estou incluindo a mãe, pais, né? Pais, né? A desconexão. E essa questão da desconexão, ela não é difícil de acontecer. Ela é muito fácil de acontecer. Não precisa necessariamente ter maldade no pai ou na mãe para que isso aconteça. É o dia a dia acontecendo e naturalmente aquilo vai se distanciando, né? E aí acontece também coisas graves, coisas sérias, porque a família também é o lugar onde as maiores rejeições acontecem, os maiores conflitos acontecem, onde também as mais lindas manifestações de amor também acontecem, onde as mais lindas reconciliações acontecem. Nossa, eu já participei de reconciliação familiar, meu amigo, você vai no fundo assim de quebrantamento, de presença de Deus tão forte, né? Mexendo aquelas estruturas que foram construídas, né? É muito lindo, é muito perfeito você ver o poder de Deus. Enviaria a unção de Elias para quebrar, para destruir, porque a unção despedaça jugo, não é uma habilidade de um pregador, de um pastor, de um ministro, de um líder de casal que vai fazer, é poder de Deus liberado para tipo uma dinamite naquela estrutura, destruir. E agora o pai enxerga o filho. Nossa, meu pai. E o pai, nossa, meu filho. Cara, tem milagre maior que isso, não? Né? Extraordinário. Então a palavra lá diz, vou converter o coração dos pais aos filhos. Então esses distanciamentos estão acontecendo. Eu vejo os pais entrando nas suas vidas, nas suas histórias, nas suas individualidades. Essa semana passada eu recebi um rapaz aqui com problema com sua esposa, não sei o quê, muita dificuldade. E depois de relacionamento, brigas, conflitos, não sei o quê. E aí, no meio da conversa, eu desenhei para ele 3 grandes eus. Esse é o cenário de vocês. Eu, bem grandão, tu. Eu, bem grandão, ela. E uma terceira pessoinha que acabou de chegar. E vocês não têm espaço para incluir ela. Porque vocês estão muito absorvidos consigo. Ah, eu não durmo. Ah, eu não isso. Ah, ninguém me vê. Ah, ninguém me enxerga. Ah, não sei. Eu. E do outro lado, a outra também tá. Ah, mas você tem que ver. Ah, e a criança de... É interessante que Deus fez um plano perfeito, né?
Ele trouxe o homem para prover e a mulher para auxiliar, tá ali como auxiliadora idônea. E eu me identifiquei muito com as coisas que a Ellen falou quando ela disse que queria a carreira dela e tudo. E eu muitas vezes tentei trabalhar fora e sempre tudo dava errado para não trabalhar fora, mas para eu trabalhar dentro. E eu sempre observei as casas aonde os pais, os dois trabalhavam fora e a diferença das crianças, do temperamento, do jeito, da personalidade, né? Das crianças, dos pais que os dois trabalham fora e passam o dia fora e das crianças que têm pelo menos a mãe dentro de casa. É totalmente diferente de todas que eu vi, né? Então, era o Rodney indo trabalhar lá fora e eu estava mais em casa. E aí eu tinha um momento de orar com eles, e nem sempre eles queriam. Mas, e quando vinha um desânimo, às vezes, que parece desafiador, mas ensina a criança no caminho, ensina a criança no caminho. E é muito interessante que hoje em dia eu observo, e eles aprendem por espelhamento, observando. E eu vejo eles fazendo coisas exatamente do jeito que eu fazia, mas no começo eles não queriam. Sim. Nem sempre eles estavam com vontade de ler a Bíblia, de orar. De ir à igreja. De ir à igreja. E eu sempre cresci na igreja e sempre amei ir à igreja, né? E é engraçado que, naturalmente, eu sempre tinha aquela empolgação de ir pra igreja. E pra eles é muito fácil ir pra igreja. Não tem essa... Tem dia que o Matheus queria ficar mais tempo jogando bola e ela queria ficar brincando com a amiguinha, né? Sim. Mas eu percebo como eles se alegram e eles reproduzem as mesmas coisas. Mas todo dia, quando eu percebo que eles estão se afastando, já fizeram devocional, já oraram, mas mesmo assim, eles veem o momento que eu tô orando. Eles veem, e eles fazem do jeito que eu faço. E eu fico rindo, às vezes, isso é uma loucura, né? Porque eles precisam ver você fazendo, e aí eles vão, mais do que você falar para eles fazerem, mas eles vão automaticamente fazendo do jeito como se você tivesse criado um sistema espiritual. Para eles, o normal é ir para o quarto, ler, né? E aí eu vou, sempre de vez em quando, tô perguntando, e aí, já orou hoje? Né? Assim como o Espírito Santo nos chama, né? Será que na hora de orar, o Espírito Santo fala muito comigo? Pronto, agora tu corre pro quarto e vai orar. Então eu digo, meu Deus, eu tenho que correr, né? Pra gente se encher, pra depois derramar em cima, né? E os filhos estão ali. Amém. Então é maravilhoso. É só uma palavra que talvez as pessoas não estejam entendendo, que a gente está citando aqui muito essa expressão filhos milagres, né? Uhum. E talvez seja uma expressão que é comum para o nosso meio, mas pode ser que outros... do que é que ele está falando, né? Uhum. Então, o que é os filhos milagres que a gente está falando? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito desafiador, né? Uma das questões que a gente ia até abordar é exatamente essa. Por que ter filhos? Apesar de tudo, nós estamos vivendo num mundo louco, né? Onde está sendo desconstruído tudo e não estão colocando nada de base, de sólido, de firme no lugar. Estão desconstruindo figura de pai, desconstruindo figura de mãe, desconstruindo figura de filho, desconstruindo figura de autoridade, desconstruindo tudo aquilo que é fundamento e solidez para um ser humano. E o que é que está sendo posto no lugar? Glória a Deus por causa da igreja, glória a Deus por causa da palavra de Deus, que ela é inerrante, ela é fiel, ela vai ser cumprida seu tio, o seu J, o seu I e o seu ponto. Passarão céus e terra, mas ela será cumprida. Não é? Glória a Deus por isso, porque passa-se as gerações, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. E ela continua sendo luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quem andar por ela não andará em trevas. Ela nos torna mais sábio do que os nossos professores, porque nós meditamos nela. Glória a Deus pela palavra. Né? Mas assim, nós estamos vivendo uma sociedade maluca de desconstrução, mas a igreja permanece com firme fundamento, que é a palavra. A igreja, coluna e baluarte da verdade, como disse o apóstolo Paulo. Então, glória a Deus por isso, porque a igreja continua afirmando as mesmas verdades. A família, figura do pai, figura da mãe, honra pai e mãe para que vivas longamente os teus dias na terra, sejas próspero em tudo quanto fizer.
não é? Quando a Bíblia fala de maldição, tipo, converterá o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida com maldição, essa maldição na lata, na cara, é morte. Quer ver eu acho que Miles Monroe falava isso. Eu acho que era ele. Quer ver uma evidência de maldição numa nação? Veja a mortandade dos jovens. Por conta das suas rebeldias contra seus pais. Então, à medida que essa desonra com os pais acrescenta, morte. O espírito da morte se sente muito à vontade para chegar lá e ceifar as vidas daquelas pessoas. Então, o que seria filhos milagres? Seria entender essa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação difícil. É difícil para os pais, é difícil para os filhos. E aí, como é que se resolve isso? A resposta natural de muitos pais era: para que ter filho? Para colocar no mundo tão doido desse? Oxe, eu ouvi tanto isso. Por quê? Para que ter filhos? Para colocar no mundo tão louco dessa forma. Faz sentido esse argumento? Faz sentido. Porque quem é o pai que quer ver seu filho sofrer? Quem é o pai que quer ver seu filho se dar mal? Só que isso é um pensamento humano natural. Qual é o pensamento de Deus? Quanto mais densas são as trevas, tanto maior é a luz. Então, no meio da geração má, cruel e perversa, Deus levanta Noé, um homem que achou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma geração má e perversa, o Senhor levanta um Moisés para se tornar um libertador. No meio de uma geração escravizada, Deus levanta um Sansão e lhe unge com o Espírito Santo e diz: você tem uma força descomunal. E o cara se torna libertador daquela geração. Numa geração perdida, o Senhor levanta João Batista, né? Filho de um velhinho, sacerdote, temente ao Senhor. Eu acho lindo isso. A gente falando de ventres que gerarão filhos para Deus. Quando você vê o depoimento de Ana e de Zacarias, você fica destruído, cara, porque eles eram tementes a Deus. Eles eram homens justos. Isabel, perdão. Falei o quê? Ana. Porque Ana também foi outra, né? Foi outra. Isso, a esposa. A esposa, né? Do Zacarias. Obrigado, Marisa. Então, mas você percebe ali o depoimento da Bíblia mostrando como eles eram tementes ao Senhor. Tanto o Zacarias quanto Isabel. O ventre, né? O Senhor quer trazer um filho, ele achará uma Maria, achará um ventre. Achará um ventre, né? Virgem. Se o Senhor quiser gerar um filho milagre, ele achará um ventre virgem. E eu não estou falando de penetração, estou falando de uma pureza no espírito. Uma pureza espiritual. Não é porque alguém... enfim, não quero entrar nessas coisas. Mas entender aqui o raciocínio, né? Então, o Zacarias e a sua esposa eram tementes ao Senhor. Passaram a vida toda dizendo: Senhor, morreremos estéreis. E lá está o cara, no finalzinho da sua vida, servindo o Senhor no templo. O anjo do Senhor vem e diz: tu vais ser pai. Oxi, a minha mulher não menstrua faz um século. O Senhor sabe da minha situação. Então, não era boa, mas você disse: você vai ser pai. E ali o Senhor dá a ele um filho milagre chamado João Batista. E aquele cara não seria nada mais, nada menos do que aquele que Jesus falou: dos nascidos de mulher, não há maior que ele. Que isso. Então o cidadão não era uma figura comum. Ou seja, quanto mais densas forem as trevas, tanto mais é um ambiente perfeito para o Senhor achar um ventre que vai gerar filhos para o céu. E o Senhor diz: vou botar a minha semente nessa casa. Então que o Senhor ache muitas, milhares de casas. No meio dessa geração louca, o Senhor ache ventres, úteros, que são dele. Não é? Que são dele. E o Senhor vai gerar ali o que a gente está chamando de um filho milagre para essa última geração. Não? Então que Deus multiplique. E eu tenho visto isso. A gente teve um parente nosso, que eu não posso revelar ainda porque é segredo. Vai botar agora na internet, podcast, tudo. Mas assim, tivemos um parente nosso que engravidou nesses dias, cara, e foi muito lindo. A gente fez, vamos fazer outras reuniões, mas fizemos uma para revelar e a presença de Deus era muito forte. É um neném que está chegando, né?
E as pessoas estão tratando hoje um neném de uma forma tão esculhambada, tão trivial, tão como se fosse filho de um cachorro, filho de um gato, filho de uma coisa, não é? Quando diz estou grávida, coitada de novo. Miserável. Isso. Não, e detalhe, é capaz de o filho do gato ter mais honra e distinção. A minha gata, que custa 5 mil contos, sei lá, vai gerar uma... E eu sou louca, ou louco pela minha gata, né? Mas gerou-se um bebê. Nossa, quanto é que vai gastar? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, e agora é a minha carreira? Aquelas coisas todas que a gente tá conversando, né? Ou seja, estranho, o negócio tá estranho, o negócio tá maluco. Né? Não há celebração. Tipo, o Senhor está rasgando os céus e dizendo, eu estou te dando. É herança do Senhor. A Bíblia fala assim, é herança do Senhor. Fruto do ventre, é galardão do Senhor, não é? Coisa linda. Então, assim, é o que eu estou falando, a família está em xeque, está empurrada, está levando pancada, mas a palavra de Deus continua a mesma e eu creio que como a família é projeto de Deus, foi Ele que fez, não é? Deus criou os céus, a terra, terminou sua criação e viu e disse que tudo era bom. Logo em seguida, Ele cria a família. É o passo seguinte. Deixará, pois, o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois na sua carne. Ponto. E viu Deus que tudo era muito bom, né? Ficou muito feliz pelo que fez. Então a família foi uma constituição logo imediata. É projeto de Deus. Então assim, ela vai ser batida, vai ser isso, vai ser aquilo, mas é fundamento de Deus. Amém, gente? Amém. Então estou feliz demais pela nossa conversa, pela participação de vocês. Vocês são lindos. Que Deus abençoe muito. Eu tenho crido na unção. Vocês sabem, eu tenho compartilhado com vocês aquele texto de Lucas capítulo 4, que Jesus começa o seu ministério com essas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para fazer algumas coisas. Então, eu estou crendo nisso, na unção que capacita para fazer o que naturalmente você jamais conseguiria. Então, nós estamos crendo na unção para abençoar famílias, para que elas sejam também ativadas para esses princípios, essas verdades. Nós estamos crendo na unção vindo sobre os pais, para eles criarem seus filhos, porque foi o que aconteceu com Sansão. A velhinha também ia ter filho, o anjo disse, você vai ser mãe. E ela disse, como, meu Senhor? Sim, você vai ser mãe. Ah, se é verdade, então nos diz como cuidar do menino. Poxa, olha que coisa extraordinária. Era isso que eu queria ouvir. Eu penso que era isso que o Senhor estava buscando. Eu estou te dando um menino que não é comum. A única palavra dela foi, pô, me ensina como é que cuida. Né? Que coisa extraordinária. Então nós estamos querendo na unção, capacitando para também cuidar dessa nova geração que está chegando e que será poderosa na terra. Amém? Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Completamos quase 1h e 40 minutos, passaram-se 2 minutos, viu, Ela? Para fechar exato. Estou muito feliz, gente, com a vida de vocês. Prazer estar aqui. Amém. Amém. Que vocês sejam muito prósperos, como diz o salmista, que o Senhor vos conduza em aumento. Amém. E faça prosperar, progredir, crescer aquilo que vocês estão pondo as mãos. Amém? E haja muitas glórias a Deus espalhadas na terra por causa das sementes que vocês lançaram. Eu gosto do projeto Família pensar assim, que muitos dos filhos que vocês vão impactar, eles nunca saberão que vocês nem existiram. Mas as vidas deles foram mudadas porque passaram por vocês. Eles não terão consciência, mas no espírito vocês impactaram os pais deles, o irmão deles, né? E aquele impacto abençoou a vida deles. E eles não sabem de onde que aquela pedrinha que rolou do céu, como foi que ela chegou até mim? Você não sabe. Deus costurou um caminho e você estava no meio do processo. Eu gosto de pensar em família nessas coisas, porque a gente toca, mas a gente não sabe a dimensão, impacto, a extensão. É como se jogar uma pedrinha na água, aquela que sai picotando, né? Você joga e assim, quando você jogou, Deus começou a gerar uma onda e você não sabe onde aquela onda vai levar. Porque você lançou uma pedrinha. Então o que nós estamos fazendo no Ministério de Família é lançando essas pedrinhas. E deixa que Deus leve essa onda para onde Ele quiser levar. E abençoe a terra. Amém?
as informações da conferência. Gente, então, a Ellen é a pessoa certa, né, Ellen? Quais suas expectativas, Ellen, sobre a conferência? Que, inclusive, era uma pergunta que eu tinha para a senhora. Ellen, o que as pessoas podem esperar dessa conferência? Como está a sua expectativa sobre esse evento? Quando será? Como será? Diga o que você... Por que essas pessoas deveriam estar lá? Então, eu disse a Onília que quando o pastor fizer essa pergunta, aí eu primeiro pedi a opinião dela, mas estou brincando. Então, a conferência vai ser dia 26, 27, 28 de agosto, né? Na sexta-feira inicia às 19 horas, no sábado também, e no domingo às 9 horas pela manhã. Por que eu deveria me inscrever nessa conferência? Porque o que nós cremos, a partir de tudo que o Senhor vem construindo, é uma mensagem que para mim foi o que mais impactou, que resumindo, é o objetivo da conferência. Né? Que o barco, quando ele está ali em navegação, não são os ventos que conduz. E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, para que eu vou ter filho no mundo mal? Olha o tanto de coisa ruim. Vai levar meu barco para que direção? Mas é o leme que conduz. Tipo, o leme está apontado para que lado? Os ventos não vai atrapalhar. Não vai fazer ele virar para o outro lado. Então, qual o objetivo da conferência? Fazer com que os pais direcionem os filhos para o Senhor. Para amarem a palavra, para amarem a igreja. Esse é o objetivo da conferência. Então, não importa os ventos contrários. Se você direcionar o seu filho para a verdade, para o que é correto, ele vai ter o coração voltado para o Senhor. Ele vai amar o Senhor, sim, ele vai passar por coisas nessa terra, mas ele vai ter no seu coração a verdade. Esse é o propósito da conferência. Amém. Amém. Amém? Considerações finais, Rodney, por favor. Eu acho que a Ellen foi muito feliz, né? Quando ela fala que é os pais, a construção é nos pais. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela que quem educa filho é pai e mãe, quem constrói, né? A escola apenas abre a janela do conhecimento. Sim. Então, eu acredito que vai ser realmente uma conferência poderosa. E venham também fazer parte desse time. Né? Isso, que a gente seja a cópia de Jesus para os filhos quererem também se parecer com ele, né? Amém. Amém. E eu quero dizer assim, que os pais hoje, eles pedem muito isso. Os filhos não vêm com um manual de instrução. Mas que os pais façam essa pergunta, né? Que muitas mulheres e homens de Deus fizeram na palavra, diz, como é que eu vou criar o menino? Ele tem a instrução, ele teceu aquela criança no teu ventre, ele tem todas as instruções, então que haja no seu coração esse cuidado. Como é, Senhor? Como é? Me ensina, entendeu? Então eu acredito muito nessa unção que tem sobre o pai e a mãe que estão com o ouvido atento à voz daquele que criou todas as coisas. Amém. Coisa linda. E você, Marisa, já fez suas considerações? Já. Tá tranquilo? Então, Tem mais nada para derramar aí? não, que eu tava falando, né? Acabei de falar que a gente se pareça com Cristo. Sim. Se a gente quer gerar pequenos cristos em casa, a gente tem que se parecer com ele, né? Então, a começar em nós, tudo que nós estamos pregando tem que começar na nossa vida, para que isso recaia sobre os nossos filhos. Né? Coisa boa. Então pronto. Considerações do meu irmão, Rodney, parceiro. Nosso Ru tá... Como é que fala? Tem que resgatar. Tem que resgatar o nosso Ru, né, cara? Verdade. Nosso leão tem que rugir. Que lindo, bom. E o pastor estava cheio de dedos aí para dizer, né, que a nossa família vai crescer. E a Márcia já botou o vídeo. Já botou na internet? Já botou? Já. Então pronto. O pastor tava falando, todo mundo já tava sabendo. Eu já Porque sabia do eu que fui você tava falar, eu fui falando. falar, não sei com quem foi. A Marta me repreendeu. Foi. Me repreendeu de mais minha ontem. filha. Não, todo mundo já sabe. Nós já sabíamos. Foi promovida a avó. Pronto. Tem até grito de guerra agora. É vó, né? A Onília agora é vó. Então, você imagina aquela torcida do timezão aí. Não vou dizer o nome do time, que é pra não gerar... né? Mas tudo vó, né? E assim é a torcida dela. E ela, Isso. Né? É isso. É verdade. Deus me abençoou, né? Sua avó. Glória, que coisa maravilhosa. Então, que Deus abençoe de fato a vida da Sam, que seja uma criança linda e que traga muita alegria para as nossas vidas. Obrigado por vocês, né? Toda a riqueza que foi colocada aqui hoje à noite. Cheirão. Amém. Deus abençoe.